Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos dar uma aula sobre os conjuntos numéricos, especificamente sobre o conjunto dos naturais, inteiros e racionais. Meu nome é Kevin e eu vou começar com a parte dos conjuntos numéricos. Bom, vamos falar então o início da teoria dos conjuntos, né? A teoria dos conjuntos faz parte da área de matemática lógica que estuda os conjuntos, sendo eles coleções ou agrupamento de elementos, agrupamento de países, pessoas e animais. Bom, aqui é meio que uma noção básica do que seria um conjunto. E aqui você pode ver que é algo presente no nosso dia a dia, por exemplo, mais para frente vocês verão que os números racionais, naturais, irracionais e etc., eles estão, cada um está contido um no outro, meio que como se fosse um bairro, e dentro desse bairro tem um condomínio, e dentro desse condomínio tem casas, e dentro dessas casas tem pessoas. Meio que cada um deles forma um conjunto, sendo que na parte de fora sempre tem um conjunto maior. Então, vamos dar uma olhada aqui. Bom, tal teoria foi inicialmente desenvolvida pelos matemáticos Greg Cantor e Richard T. D. King por volta de 1870. Aqui está uma foto deles. E, bom, na teoria dos conjuntos existem duas formas de representação. Uma delas é a de juntar os elementos e criar um conjunto pertencente a algo. Por exemplo, o conjunto de estados do Sudeste do Brasil. Aí, nesse caso, o conjunto seria representado dessa forma. O SE representando o Sudeste, né? Aí você botaria ele aqui igual a... Aí entre chaves você colocaria o que está contido no Sudeste. Vamos lá, o que está contido no Sudeste são os estados. E quais estados são esses? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Fecha as chaves. Ou seja, o Sudeste está sendo representado por esses quatro estados aqui. Aí você coloca e o conjunto é esse. O conjunto do Sudeste são os estados que estão dentro do Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Conjunto representado por Sudeste e seus elementos estados representados por suas siglas. Aqui nas siglas e tal, para ficar mais compacto. Então é isso. E a outra forma seria a representação de Euler-Venn, o diagrama, de onde os conjuntos são representados como na imagem a seguir. Meio que isso daqui vocês verão mais para frente, mas já é bom vocês terem uma noção de que isso existe. Lembra daquela ideia do bairro e do que dentro do bairro tem um condomínio, dentro do condomínio tem casas ou prédios, dentro das casas tem pessoas. Então, essa ideia vem basicamente daqui. Porém, vocês veem, antes de explicar essa parte do meio, vamos falar aqui da parte de fora. Cada parte dessa aqui é um conjunto. Cada grande círculo desse aqui é um conjunto, como se fossem dois bairros. Porém, meio que tem essa zona aqui que não se sabe de quem é, se pertence ao A ou ao B. Essa daqui seria a zona de interseção, que aqui mais para frente vocês veriam de uma forma mais aprofundada que nessa interseção geralmente não, sempre tem valores pertencentes aos dois conjuntos. Em casos mais específicos, até em três conjuntos aqui, poderia ter um terceiro conjunto aqui e ter mais uma interseção aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, vamos lá. A é igual a conjunto de A. Vamos lá. Opa.
Calma aí que aqui tá meio... Conjunto de A, vamos lá. 1, 2, 3. Bem simples. Bem simples e banal. E o conjunto de B. Opa. Vamos lá. O conjunto de B seria então... Vamos lá. 2, 4, 6. Aqui, no caso, vocês podem ver que temos uma repetição aqui, né? Que seria o número 2. E aqui temos dois números diferentes, aqui 1 e 3, que não tem o 3, e o 4 e o 6 aqui que não tem no A, né? No caso aqui, o número 2 ele se repete nos dois. Temos uma semelhança entre os dois conjuntos. Nesse caso, naquela imagem, os dois conjuntos, né? Aqui, conjunto A, conjunto B, já é meio que bem intuitivo. Eu acho que já dá para entender aqui o que vai acontecer, né? O 2 ele vai ficar aqui. Por que o 2 vai ficar aqui? Porque ele pertence aos dois. E essa zona só pode estar um número que pertence aos dois. Por exemplo, o 4 e o 6 não pode estar aqui, porque ele não está no A. E o que está aqui vai pertencer ao A e ao B. Isso que significaria interseção. Mas por enquanto não vale a pena se aprofundar muito nisso. Beleza? Então vamos voltar aqui à aula. Tá. Aqui já vamos apresentar algumas relações, né? Aqui teria a relação de pertinência. E o que a relação de pertinência diz? Bom, no conjunto, a relação de pertinência nos diz se o elemento pertence ou não pertence a este conjunto, que no caso seria dado pela notação. Esse E, esse símbolo aqui que parece um E, seria pertence, e esse símbolo que parece um E, um traço, que não pertence. Por exemplo, considere conjunto C igual a 1, 3, 5, 7. Temos que 1 e 3 pertencem ao conjunto C. O que isso aqui quer dizer? Que 1 e o 3, que são esses dois valores aqui, pertencem ao conjunto C. Então isso aqui é verdade. Ele pertence realmente. E já 2 não pertence ao conjunto C. Aí você dá uma olhada aqui, é verdade também. O 2 não está aqui nesse conjunto. O 2 não está aqui dentro das chaves. Logo, isso aqui é verdade também. Vamos dar mais uma olhada aqui numa coisa bem bacana. Deixa eu apagar aqui. Opa. Vou apagar tudo. Tá. Aqui, vamos lá. Novamente, o conjunto A. Deixa eu botar um pincel mais grosso para... Tá. Conjunto A, que é igual a... Vamos lá. X. X tal que X pertence aos números naturais. Vocês ainda não viram números naturais, mas vocês ainda vão ver nessa aula. Os números naturais são quais números? Aqueles que são maiores que zero. Então, vamos lá. Esse símbolo aqui significa tal que,
no caso essa barra. Aí aqui, beleza, valor x tá ok. X pertence aos naturais. Que é de... E vamos lá, x pertence aos naturais e x menor que 5. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o conjunto de A seria A igual a... Deixa eu apagar essa chave que ficou feia. Seria igual a... Aqui vamos entrar naquele detalhe de que zero tem uma discussão se o zero pertence aos naturais ou não. Mas acho que é irrelevante agora. Eu vou considerar que ele não vale, não faz parte dos naturais. Mas tem autores que dizem que vale, tem outros que não. Mas por enquanto vamos dizer que não. No caso, 1, 2, 3 e 4. Tá, aqui a gente já fecha. Bom, por que eu botei isso aqui? Bom, isso aqui talvez vocês vão ver também, com certeza vão ver mais pra frente, que não é algo tão simples assim de ser aplicado nesse momento, né? Dessa forma de escrita aqui. Mas isso aqui basicamente quer dizer que no conjunto A sendo x, aqui quer dizer que o conjunto de A é o valor x. Isso aqui fala que x é natural, pertence aos naturais, e x é menor que 5. Logo, os únicos valores que o x pode assumir é de 1 a 4, que é menor que 5. Beleza? Aqui, no primeiro momento pode parecer estranho, tal, mas com uma certa frequência, que você com certeza vai ver isso aqui, vai se tornar algo mais fácil de entender. Beleza? Aqui é a relação de pertence. Tá. Tem outra coisa, antes de continuarmos, tem outra coisa que eu acho bem interessante, que é que seria isso aqui, vamos lá. Vamos já aproveitar aqui, sendo x pertencendo aos naturais. Vamos lá. X pertencendo aos naturais, vírgula, x sendo par. Aqui, beleza, x sendo par. Aqui ele não coloca nada específico. X tem que ser par, é a única coisa que ele fala. Ou seja, no conjunto A, onde conjunto A o valor é x, o único pré-requisito é que ele seja par. E no conjunto B, pode ser colocado assim, ó. Vamos botar, sabe, par, 2, 4, 6, 8, 7, beleza. Beleza, aqui temos duas coisas. Primeiro,
B é composto por números pares, certo? Aqui 2, 4, 6, 8, beleza. Essa primeira parte aqui tá tranquilo, né? São pares, tal, ou seja, tá tudo igualzinho de cima. Agora, o que significaria esses 3 pontos? Esses três pontos é usado nessas regrinhas de conjunto, quando a gente quer representar um conjunto, quando nós temos uma sequência que ela se repete e ela vai até infinito. Por exemplo, aqui vai ir aumentando de 2 em 2 até o infinito. Porém, a gente bota esses pontinhos para não ter que escrever realmente até o infinito, senão não teríamos tempo para isso, né? Então, aqui, esses 3 pontinhos fazem esse papel. Ou seja, são todos os valores pares. Ou seja, o que isso quer dizer? Que isso daqui atende os pré-requisitos disso aqui. Logo, B pertence a A. Beleza? Até se não tivesse os 3 pontinhos, se aqui terminasse nessa parte aqui, também pertenceria a A, que seriam só números pares. Beleza? Então tá, vamos lá voltar. E agora a relação de inclusão. Essa relação indica se o elemento está contido, que é o Czinho, né? Esse Czinho aqui ele representa a palavra contido, e não contido, que é um C com traço de negação. Ou se um conjunto contém o outro, que no caso seria esse Czinho ao contrário. Aqui, nesse exemplo que nós damos, poderia até, como a gente não tinha visto ainda essa relação, eu não botei aqui, mas o B ele poderia ser um conjunto que está contido em A. Aqui seria até uma forma mais interessante de falar, entende? Do que falar que B pertence a A. Seria uma forma mais sucinta. Mas, enfim, vamos continuar. X é igual, conjunto X é igual a B, C e D, conjunto Y, A, B, C, D, E, F, G, H, o conjunto Z, K, I, R, U. Bom, então tá. X está contido em Y. Como que a gente vê se isso é verdade? A gente vai voltar aqui no conjunto. Conjunto X, beleza, A, B, C e D. No conjunto Y temos A, B, C e D, além desses outros 4 elementos aqui. O que quer dizer? Que X realmente está dentro de Y. Seria meio que... Calma. Opa, parece que teve um probleminha aqui, mas enfim. Seria meio que o X seria X mais EFG, o Y. X mais EFG e H é igual a Y. Mas como o X só tem isso aqui e dentro de Y tem os mesmos valores, logo X está dentro de Y. Então, X mais E, F, G e H seria uma forma de meio que simplificar o conjunto Y. Aqui, X está contido em Y, todos os elementos de X estão em Y. Z não está contido em Y, vamos ver. K, I, R, U. Como podem ver aqui, não tem nenhuma dessas letras aqui está em Y. Logo, isso aqui é verdade. Z não está contido em Y, os elementos dos conjuntos são diferentes. B contém A. Os elementos de A estão em B. Ah, tá.
Essa parte aqui eu dei uma confundida, mas enfim. Aqui seria meio que o inverso dessa primeira aqui. Então, você colocaria como se fosse o y antes e o x depois, porque o y contém o x dentro dele, lembra? Aqui é a B, C e D, a B, C e D. Logo, o x está dentro de y. Logo, o y contém o x, entende? Pois os elementos de x estão dentro de y. E, por último, e não menos importante, seria o conjunto vazio, que é meio que quando você descreve um conjunto e ele não tem nenhum elemento. No caso, ele poderia ser representado por essa bolinha com traço ou as chaves sem nada, as chaves puras. Essas seriam as notações.